Olá! Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora, neste momento, então, a nossa live, que ficou pra gente fazer justamente agora, né, nesse horário das 10 horas. Então, vamos aguardando aí o pessoal chegar. Bom dia, Fred. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho, dialogar um pouquinho aqui sobre leitura e escrita. Lembrando que ontem nós já iniciamos esse processo, né? Que foi onde a gente viu muito sobre o processo de aquisição de linguagem do ser humano. E esse processo de aquisição de linguagem é preciso que ele haja para que a gente possa realmente estruturar a nossa leitura e escrita mais na frente, né? Então é por isso que nós estamos fazendo essas lives durante esses dias, né? Ontem nós falamos bastante sobre esse processo de aquisição de linguagem, porque normalmente vem realmente essa questão da fala na criança, ela tem realmente deixado muitos pais preocupados, e é preciso mesmo se preocuparem com isso, porque tudo na nossa vida tem um limite para acontecer, né? Tem uma idade correta para que aconteça. E se a gente não consegue estimular isso adequadamente para que aconteça na idade correta, pode ser que mais lá na frente a gente tenha alguns problemas, algumas dificuldades para que a criança também seja alfabetizada. Porque eu preciso do som, né? Eu preciso da fala para que isso ocorra bem. Obrigada aí pelos coraçõezinhos, tá bom? Então vamos lá, né? Leitura e escrita tem prazo para acontecer? Sim, né? Assim como tudo na nossa vida tem prazo para acontecer. Então a gente tem prazo para poder andar, para poder falar e também para poder ler e escrever. Se o meu processo de maturação cerebral não estiver pronto, eu vou ter dificuldade para poder ler e escrever. Lembrando que o que vem primeiro, né? A leitura ou a escrita? O que vem primeiro é a leitura. Todos nós aprendemos primeiro a ler para depois escrever. Essa é a ordem correta, né? Da gente fazer isso. Então, primeiro a gente aprende a ler, depois a gente aprende a escrever. Por que primeiro a gente aprende a ler, né? Porque primeiro nós temos que trabalhar toda essa questão fonética da criança, do adolescente, de qualquer ser humano. Então, primeiro a gente faz o quê? Primeiro a gente faz realmente essa questão de ler, de expor a criança em meio à leitura. Então, a gente compra um livro para que uma criança de 3 anos leia? Não, a gente compra um livro para que a gente leia para a criança, né? E também para que a criança pegue aquelas imagens e reconte essas imagens para a criança, como para o pai ou para o adulto, né, como forma de leitura. Então, isso é muito importante. Então, é por isso que nós precisamos realmente fazer com que isso aconteça, fazer com que a gente exponha a criança a esse meio de leitura, né? E nós sabemos que 82% das pessoas, isso são índices científicos comprovados por autores, né? Que 82% das pessoas elas têm problema de consciência fonológica. E esse problema de consciência fonológica, se eu não falo bem, logo eu não vou escrever bem. Então, esse problema de consciência fonológica, ele é muito complicado, porque a gente não estimula só dando brinquedo para a criança, né? A gente estimula através da nossa fala, quando você faz o som para a criança. No entanto, um dos primeiros aparelhos, quando você está grávida, que forma no ser humano é a audição. Então, é preciso falar claramente, é preciso treinar o som. E aí é onde às vezes os professores eles têm uma dificuldade, porque eles querem primeiro ensinar a letra, né?
E a gente ensinar a letra torna isso mais difícil para a criança aí, quando ela está nessa fase de 3 até 6 anos, né? Que ela já vem ganhando esse processo de aquisição sonora. Então, essa questão de você ensinar letra separada, ela dificulta mais o processo cerebral de entendimento da criança. Então, quando você explica som, né? O som da letra, depois as junções dos sons. No entanto, a primeira coisa que a criança aprende são as vogais. E aí, quando a gente pede para que a criança vá ler alguma coisa ou escreva alguma coisa ali por volta dos 5 aninhos, como ela souber, né? Ela reproduz mais, às vezes uma consoante e de 2 a 3 vogais. Por quê? Porque o som das vogais ela consegue perceber auditivamente melhor do que da consoante. E aí é onde a gente lida também com algumas dificuldades com a criança quando ela é disléxica, né? Com a questão de o T pelo D, pelo B, que os sons são muito parecidos. Então, se a gente trabalha essa questão desse som antes, se a gente pronuncia bastante foneticamente, né, o somzinho do b, bola, boneca. Então, esse som do b, ele é mais propenso para que a criança consiga perceber ele em qualquer junção que ele esteja, junto com qualquer vogal. E aí, quando a gente parte isso para o nível silábico, às vezes a criança tem mais dificuldade, não é que ela não vai aprender, né? No entanto, tem crianças que não conseguem, dependendo do grau de dificuldade que ela tenha, entender a questão sonora, porque às vezes não foi tão trabalhado isso com ela. Então, ela vai entender mais o silábico. Mas, em torno aí de 82% das crianças, a maioria atende melhor com a questão fonética, quando você pronuncia isso claramente para a criança, né? Então é por isso que a gente tem que saber que leitura e escrita tem prazo para acontecer. E esse prazo acontece aí por volta dos 6, 7 anos da idade da criança, né? Então, quando a criança já está com 8 anos, deduz-se que a criança já tenha que ter aprendido a ler e a escrever. Lógico que com o decorrer do tempo, né? Aí todo o processo do Fundamental 1 é uma alfabetização, só que o tempo para que ele ganhe esses aprimoramentos para realmente conseguir desempenhar isso nas séries adiante é nessa fase, né? Que é dos 6 aos 7 anos. Então, esse é o prazo que assim a criança nessa fase ela tem todo o mecanismo cerebral, neurológico, maduro para poder realmente aprender a essa questão da leitura e escrita. Anteriormente, você deve inserir isso nela, né? Porque que a contação de história é muito importante, você deixar a criança escrever, às vezes você pede para a criança aí de que tenha 4 anos, por exemplo, escreve seu nome para mim, como você souber. Aí ela faz um desenho, né? E esse desenho ela afirma para você que é o nome dela. E está correto. Por quê? Porque a maturação cerebral dela é para isso, para desenho no momento. Então, esse desenho que ela fez é o nome dela. E aí, com o passar do tempo, de forma com que você vai inserindo, ela vai ganhando essa consciência fonológica, né? Então, primeiro a criança, ela compreende o som, para depois ela falar e para depois ela escrever. Então, por isso que trabalhar rimas é essencial nesse período aí, né? Porque com a rima, e aí não é somente trabalhar rima por trabalhar, né? É você trabalhar rima, começar pela música, por exemplo, né? Começar por textinhos que rima, para ela notar essa repetição do som, trabalhar a literação, né? Que é o que a gente chama de rima inicial, que é o processo de aliteração. E rima mesmo é o processo final. Então, por exemplo, fui na feira comprar café. Veio uma formiguinha e subiu no meu pé. Então, café, pé, café, pé. Então, os sons parecidos, né? E aí é onde a gente entra numa questão que ela vai diferenciar som, não outra questão de letra mesmo, da questão simbólica, gráfica, né? E aí então a gente começa por essa questão desse processo, dessa habilidade, né?
de trabalhar muito bem a audição da criança, de colocar a criança para repetir esse som, porque à medida que ela ganha essa consciência fonológica para ouvir e repetir, logo ela vai escrever. Então, isso daí é a grande consistência da leitura e escrita, para que haja ganhos dentro desse processo de alfabetização. Bom dia, Dinalva. Bom dia, Alex. Bom dia, Maria Odília. Bom dia, Mari. Ivanélia também está aqui. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui de algumas coisas que são bem importantes para que a gente venha trabalhar isso, né? E aí a gente começa, então, deixando bem claro para vocês, né? A manipulação dos sons, né? Kellen, quando é que eu tenho que começar a trabalhar essa manipulação dos sons? Pode começar antes? Pode. Antes dos 5 anos? Pode, mas a criança vai ter maturação para entender essa manipulação dos sons? Não, porque essa manipulação dos sons para a criança, ela começa mais ou menos por volta dos 4 anos e meio, 5 anos. Então, quando a criança está nessa faixa etária aí de 4 anos e meio a 5 anos, ela entende esse processo dos sons, de você trabalhar essa questão fonológica com ela. Mas antes aí, desde quando a criança está com 1 aninho, né, até 4 anos, você tem sim que instigar isso falando bem claro para a criança, fazendo bastante sons, né? Bola, bola. Fala bem articulado, porque senão a criança vai ter problema na articulação também, porque esse período aí da criança, ele é repetição. Então, tudo que a criança escuta, ela vai repetir. E se você fala errado, ela vai repetir errado. Então, é por isso que a gente precisa realmente, a partir aí dos 2, 3 anos, colocar essas musiquinhas para a criança ouvir, o processo de histórias, né? Isso a gente ganha muito tempo e a gente desenvolve bastante a questão da audição e da fala da criança, para que ela possa realmente falar tranquilamente, né? E aí, então, é o que a gente começa, né? Primeiro, a criança ela vai ter essa noção de audição e fala, para que ela reproduza claramente, bem tranquilo. E aí que a gente use também a questão do recurso adequado, né? Por quê? Porque a criança ela precisa desse recurso adequado para que ela fale bem. Nas tarefinhas que você for colocar, né? Repetição no verso da estrofe, a repetição também da rima, que é pura sonoridade. Então, quando você faz com que a criança entenda esse processo sonoro, logo ela vai escrever melhor. Então, para que haja um ganho de leitura e escrita tranquilo aos 6, 7 anos, a criança precisa passar por esse processo fonológico antes. Aí é onde a gente encontra alguns probleminhas, né? Porque às vezes a criança não passou por esse processo fonológico, entra na alfabetização e eu já exijo dela uma escrita. E aí essa escrita, né, de treinar o nome dela, de treinar, ela vai ter muita dificuldade, porque não foi trabalhado antes esse processo da fonética do nome dela. Então, ela vai ter dificuldade? Vai. Então, lá no primeiro ano de alfabetização, que é o mais indicado? Que a gente trabalhe o nome da criança, que a gente trabalhe a questão fonética antes de trabalhar a escrita, porque para eu trabalhar a escrita eu preciso de coordenação motora. E tudo que é motor para o meu cérebro eu tenho mais dificuldade de fazer. No entanto, quando a gente nasce, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente fala, depois a gente anda, né? Então, primeiro, a questão de estimulação, né, conexão, a gente precisa trabalhar primeiro a questão da fala. Então, botar a criança para pronunciar bastante essas palavras, para depois haver um ganho de escrita. Porque se ela já entra na alfabetização e aí eu já começo a cobrar a escrita da criança, então o que vai acontecer? Ela ainda não fez um processo fonológico adequado. Se ela não fez um processo fonológico adequado, então quando a criança entra na alfabetização, primeiro eu trabalho a questão da leitura. Primeiro eu trabalho a questão da fonética, primeiro eu faço a criança falar bastante.
repetir bastante, né? Para depois inserir a escrita, porque o meu cérebro ele tem mais dificuldade para fazer coisas motoras, né? Do que as não motoras. Então, o que que acontece? Para escrever, eu tenho que, meu cérebro tem que mandar para minha mão articulações de coordenação motora para que eu escreva, né? Então, aí é onde já começa a gente entrar em atritos dentro da alfabetização com a criança, porque aí ela não quer escrever tanto, não quer fazer tanta tarefa. E depois que ela ganha essa habilidade fonológica, ela já escreve sozinha, né? Quando a gente fala bola, ela já consegue fazer esse processo e ir para a escrita tranquilamente, tá bom? Bom dia, Suzana. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa referente a esse processo de leitura e escrita? Tá tudo tranquilo? E outra coisa, né? Dentro desse processo de alfabetização, a gente deixar bem claro o que a gente quer que a criança aprenda. Quando eu passo para a criança que eu preciso que ela fale, né, que a gente trabalhe a fonética tranquilamente, isso cresce melhor. Então, a consciência fonológica dela aumenta. E aí é por isso que eu preciso realmente fazer esse processo acontecer, de trabalhar primeiro a questão fonética, falar os sons, perceber se ela está me compreendendo nos sons, colocar ela para reproduzir esse som, né, para depois ela escrever. Então, é algo bem importante isso daí para que a gente possa realmente ter um ganho dentro da alfabetização, porque esse ganho dentro da alfabetização ele depende muito de como ele é preparado. Como eu disse para vocês, o processo de leitura e escrita, né, toda criança está pronta para ele dos 6 aos 7 anos. E aí, referente dos 6 aos 7 anos, eu preciso ter introduzido um pouquinho de fonologia para a criança antes. Eu preciso saber se a criança ela consegue repetir, onde é que ela tem essas dificuldades, o que que eu faço, né? O que que eu possa fazer para que eu possa ajudá-la. Então, é nesse momento que a gente precisa muito ter esse ganho aí com a questão da consciência fonológica, né? E aí, com o passar do tempo, ela vai ganhando esse aprendizado dentro da escrita, consequentemente. Mas se eu não trabalho isso, logo eu vou ter um pouquinho de dificuldade para que eles entendam melhor, né? Então, é fazer esse trabalho. A dificuldade fonêmica da criança é por ela não conseguir escrever, né? Então, a gente tem que ficar bem atento a isso, porque a consciência fonológica, ela é uma consciência global das palavras. Então, até que ponto a criança está entendendo isso? E para eu escrever, eu preciso desse ganho de consciência fonológica. Então, é muito interessante os professores estarem bem atentos, primeiro ao ganho da questão fonológica da criança, né, até os 5 anos de idade, para depois trabalhar essa questão de escrita realmente da criança. Porque às vezes a maioria, os professores estão muito. Os pais pressionam os professores, né? Quando é que ele vai escrever? Quando é que ele vai fazer o nome dele? Quando é que ele vai ler? E aí acaba que às vezes os professores eles acabam forçando muito a criança a escrever sem antes ter um ganho de consciência fonológica. E aí a gente entra em alguns probleminhas, né? Que pode sim ser grandes empecilhos para que a criança seja alfabetizada adequadamente mais lá na frente. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Lembrando que a fonologia ela é o estudo das regras que comandam a produção da fala. A fonética são os sons da fala que são articulados. E o fônico são os símbolos que representam os sons. Então, é de suma importância que se trabalhe antes para que eu tenha um ganho dentro da alfabetização no processo de leitura e escrita, que eu faça primeiro esse processo fonológico com a criança. Não existe escrita sem antes trabalhar uma questão fonológica. Eu preciso que a criança entenda o que eu falo, reproduza esse som e para depois ela ganhar a questão de escrita, até mesmo
porque primeiro o meu cérebro está preparado para falar e para ler. E como eu disse para vocês anteriormente, né? Quando a gente nasce, primeiro a gente fala, depois a gente anda. Então, tudo que é motor para o meu cérebro, eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer. E a escrita é motora. Então, eu preciso ganhar essa propriedade primeiro de fala, de sonoridade, de representação dos sons, para depois eu ir para a escrita. E aí, consequentemente, isso é um conjunto, né? Então, primeiro eu leio, depois eu escrevo. E isso é de suma importância para qualquer um de nós que estejamos nesse processo aí de adaptação com a criança dentro da questão de alfabetizar, né? Que é uma questão assim que hoje em dia tem causado muitas coisas e às vezes a gente não sabe como lidar com tanta coisa ao mesmo tempo para que a criança possa ler e escrever, tá bom? Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, tá bom? Esse é o momento. Se não quiserem, eu agradeço muito vocês por estarem aqui. Lembrando que a alfabetização, pessoal, ela é um processo de aquisição de habilidades cognitivas específicas. Não é um processo passivo, é um processo ativo de mediação. Então, o professor que media esse processo aí, ele tem que estar muito bem articulado com essas competências de leitura e escrita, né? E lembrando que essa questão das habilidades fonológicas, elas são referentes ao reconhecimento de palavras, soletração, a ganhos de vocabulários, para que depois eu escreva tudo isso. Então, tem aí uma rota fonológica para a gente cumprir antes de realmente exigir a escrita da criança, para que isso não atrapalhe esse processo, né? E a criança possa também corresponder letra a som. Se a criança não é capaz de corresponder letra aos sons, como que ela vai escrever esses sons? Porque a escrita nada mais é o ato que eu falo e logo eu reproduzo, né? Bola. Então, eu reproduzo bola. Quais são os símbolos gráficos que eu uso para bola? Ouço com atenção e logo eu reproduzo. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento a esse processo fonológico, à memória fonológica da criança, para que a gente ganhe nesse processo de alfabetização de leitura e escrita e que todos os pais estão, né, ansiosos para que a criança fale. E a alfabetização, gente, ela é o cristal da vida do ser humano. Então, se a gente faz uma boa alfabetização, o restante vem com o ganho do tempo e maturação. Se eu tenho dificuldade na minha alfabetização, consequentemente, eu vou ter também alguns desafios mais na frente para poder saber articular tudo isso daí, né? Então, um textinho aqui que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito de Mal Batarran, que é: a pessoa que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê, né? E Seneca diz o seguinte pra gente: a leitura nutre a inteligência. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Fechamos assim, tá bom? Um ótimo domingo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo para vocês e até a próxima.